Olá galera, Hello Worlds! Estamos aqui na aula 42 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples, e vamos dar início aqui ao desenvolvimento da tabela de partição, ok? Eu vou dar uma explicação rápida e resumida de como funciona essa tabela de partição, ok? A gente vai dar uma lida também em alguns artigos, e aí depois a gente vai fazer uma parte 2 bem mais explicada dessa tabela de partição, beleza? Então deixe um like nesse vídeo para me ajudar e se inscreva no canal para continuar atualizado de novas aulas do curso DSOS. Então vamos começar! Ok, galera. Primeiramente, antes da rotina Bootstrap, nós vamos criar aqui umas referências de memória que nossa rotina Bootstrap ela vai precisar dessas referências, certo? Ela não tem a ver com a tabela de partição, ok? Elas são algumas rotinas que eu vou explicar mais futuramente sobre ela, que são variáveis DAP, que vai servir para interrupção 13, ok? Para leitura de setores lógicos. Ok, eu vou explicar mais a fundo sobre ela mais tarde. Então vamos lá, vamos colocar aqui, vamos dar um espaço maior, DAP size of packets, ok? DB, vamos definir o valor 10. DAP reservers, DB, valor 00 em hexadecimal. DAP transfer, se atentem a essas letras que são maiúsculas, as primeiras 4 letras, ok? Vamos colocar aqui the words 0001 em hexadecimal. DAP buffer vai ser uma DD de 4 bytes, 1, 2, 3, 4 em hexadecimal, ok? E DAP starts, que vai ser uma DQ. Nós nunca utilizamos esse tipo aqui em Assembly durante o curso. DQ é uma Data Quad Word. É um Word quádruplo, certo? Se tem um Word que é 2 bytes, a Double Word, que é o Word duplo, é 4 bytes. O Word quádruplo ele é 8 bytes. Então essa é uma variável de 64 bits, certo? Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 16 zeros, né? 8 bytes. Ok? Então, essas são as referências de memória DAP que vamos utilizar na leitura de setores lógicos. Ok? Que eu vou explicar para vocês na aula de MBR Bootstrap. E vamos criar aqui uma referência chamada Part Offset, que é o offset da partição. Vai ser uma data words, vamos definir como 0x000, ok? Ela vai estar zerada. Vamos colocar aqui offset da partição, ok? Vamos lá, agora vamos começar a desenvolver a tabela aqui. Primeiro vamos criar aqui uma rotina chamada MBR Signatory, que é a assinatura do MBR, times 510, ok? Dólar menos dólar, db 0. Uma dword 0x AA55, que é a assinatura de boot, certo? Então, todo o bootloader vai ser preenchido de 510 vezes de byte de 0, certo? E aí, aqui nós vamos ter aqui 62 bytes ocupando, a estrutura ocupando dentro desses 510 zeros, certo? Mais esse DAP, mais MBR Bootstrap, mais a tabela de partição, ok? E os dados aqui da assinatura. Vamos lá, agora vamos criar aqui um times 0x 1BE, ok? Menos dólar db 0. Através dessa instrução aqui, nós deslocamos o offset para essa posição,
certo? Se vocês dão uma olhada aqui na calculadora, né, em hexadecimal aqui, 1DE em hexadecimal para decimal, 446. Então, a nossa tabela de partição ela precisa ser deslocada para o byte 446, ok? Por quê? Porque a tabela de partição deve ficar nos últimos 64 bytes antes da assinatura, beleza? Por isso nós precisamos preencher 446 bytes de zero, para após esses 446 bytes, criar a tabela de partição, beleza? E aqui nós vamos criar a tabela de partição. Ok, vamos nomear como PT1 de partição 1. DD vai ser dividido por 4 seções de 32 bits. Vamos lá, 0x, 1, 2, 3, 4. 4 bytes, certo? 32, que dá 32 bits. Agora vamos dar um vírgula, 0x, 1, 2, 3, 4. Vírgula, 0x, 1, 2, 3, 4. 0x, vírgula, 1, 2, 3, 4. Ok? Então vamos nomear aqui como partição 1. Ok. Então nós vamos ter aqui 32 bits, mais 32 bits, mais 32 bits, mais 32 bits, certo? 8 bytes, mais 8, mais 8, mais 8, que dá 16 bytes ao total. Então cada referência de memória vai ter 16 bytes. Então esta é uma entrada de uma partição, certo? Isso seria uma entrada que seria definido valores de partição. Então vamos duplicar 4 vezes, porque uma tabela de partição só pode ter 4 partições primárias, certo? E vamos nomear aqui como partição 2, partição 3, partição 4. Aqui também nos comentários, 2, 3, 4. 4, certo? Ok. Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui. Essa região aqui, ela é reservada para o HCS inicial. H de head, C de cylinder, S de sector. Cabeçote, cilindro, setores. Esse é um endereçamento físico, certo? Então, a partição ela vai ter um endereçamento físico inicial, de trilha, cabeçote, setor. E aqui é a região que vai ser determinada para o tipo de sistema de arquivos e também o HCS final, ok? Então vai ter o tipo de sistema de arquivos identificado por um código hexadecimal de 1 byte, mais 3 bytes reservados para o HCS final, certo? E aí vamos ter o HCS inicial e o HCS final, que vai ser o último cabeçote daquele tamanho, último cilindro e último setor, beleza? Aqui já vai ser o LBA inicial, que vai ter 4 bytes, ok? 4 bytes. O LBA inicial é basicamente um endereçamento lógico, né? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 1001, 1002, 500, 1000, 500, 1001. Isso aí são números lógicos, números sequenciais, certo? Então, nós vamos ter um LBA aqui, que é um endereçamento lógico inicial. Um LBA final, basicamente será o LBA de tamanho, ok? O tamanho da partição por números lógicos. Então, vamos nomear aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui HCS inicial. Vamos dar um espaço. HCS final. LBA inicial. LBA final. Ok? 1, 2, 3, 4. Vamos deixar indentado aqui para ficar mais fácil a localização. Ok? Exatamente assim que funciona a tabela de partição, certo? Cada entrada dessa tem 16 bytes. Ok? Se vocês contar daqui desse 0 até esse 0 dá 16 bytes. Beleza? Então, 16 bytes por cada partição para definir o tamanho daquela partição e o tipo de sistema de arquivos que está naquela partição, certo? Essa é a partição 2 mais 16 bytes, partição 3 mais 16 bytes, partição 4 mais 16 bytes, o que totaliza aqui 64 bytes de tamanho, certo? E 64 bytes de tamanho da tabela de partição, incluindo aqui, possibilitando 4 partições primárias, ela vai estar a partir da posição 1BR, que é 446 no código da MBR, beleza? Os últimos 64 bytes
no código da MBR antes da assinatura, ok? Então, beleza. Vamos dar uma lida aqui no particionamento de disco para a gente entender um pouquinho mais. Uma partição é uma divisão do espaço de um disco, certo? Cada partição pode conter um sistema de arquivos diferente. Consequentemente, em cada partição pode ser instalado um sistema operativo, sendo possível, portanto, a convivência de vários sistemas operacionais na mesma unidade de disco, certo? Então, isso significa que cada partição dessa pode ter um sistema operacional diferente e um sistema de arquivos diferente, certo? Se é que também você pode optar por colocar um sistema operacional tendo todas essas partições, porém, cada partição armazenar um tipo de arquivo diferente. Por exemplo, arquivos dos sistemas operacionais de inicialização você coloca numa partição. Arquivos de serviços, processos, aplicativos você coloca em outras partições, ok? Existem diferentes modelos de particionamento, sendo o tipo DOS o mais conhecido, usado nos computadores PC, né? O tipo DOS é um dos mais antigos que nós temos aí. Um tipo que começa a ser difundido é o GPT, Grid Partition Table, usado em conjunto com o UEFI, ok? Unified Extensible Firmware Interface, padrão criado pela Intel para substituir o BIOS. O BIOS é um chip que era utilizado nos primeiros computadores PC, certo? Após eles construir novos processadores e novos computadores mais modernos, eles construíram o tipo de chip UEFI, certo? E quem trabalha em conjunto com o UEFI é a partição do tipo GPT, ok? Então, essa partição do tipo GPT ela é uma partição que ocupa muito mais setores e permite que você tenha uma quantidade maior de partições, certo? É por isso que, por padrão, a gente definiu aqui 67 setores reservados, pois um desses setores reservados pode ser os setores para ocupar a partição GPT, ok? Porém, nós não vamos trabalhar com a partição GPT, vamos trabalhar com a partição MBR, da mais antiga, ok? E aqui tem a geometria de disco, vocês podem ler sobre isso aqui, a gente fez uma aula aí das primeiras aulas aí, carregando o kernel para do disco para a memória, explicando sobre a geometria de disco, ok? Tipos de partições em PCs, né? Vocês dão uma lida aí. Notação, que fala sobre a partição primária, ok? Partição primária. Aqui existe um código de uma MBR. Aqui os primeiros bytes, aqui os primeiros 62 bytes é referente à estrutura BPB e ABPB, certo? Depois, os próximos 384 bytes é referente ao código de inicialização do sistema operacional, a MBR Bootstrap, certo? Daqui até aqui nós temos 64 bytes da tabela de partição, ok? E esses últimos 2 bytes é a assinatura de boot, AA55. Está em formato Little Endian, por isso que está ao contrário, mas aqui é a A55. Então, primeiro setor de um disco MBR, ok? Então, esse é o código do primeiro setor de um disco, ok? E aqui tem as explicações da partição, certo? Na parte 2 a gente vai explicar direito como funciona a partição aqui, né? O tipo de sistema de arquivos, como esse, por exemplo, 07 é o tipo referente ao NTFS, o HCS inicial, HCS final, ok? O LBA inicial e LBA de tamanho, certo? A gente vai fazer os cálculos bem mais elaborados na parte 2 do particionamento de disco, ok? Aqui tem uma explicação muito mais elaborada. Aqui são os códigos de sistemas de arquivos. Cada sistema de arquivos ele tem um código numérico. Vocês vão colocar lá no quarto byte da tabela da partição, certo? No quarto byte de alguma partição, ok? Aqui explica sobre as partições estendidas. Como teve as partições primárias, tem as partições estendidas. Essas partições permitem que vocês criam mais partições, ok, para o sistema operacional, ok? E podem ser divididas também em partições lógicas. A gente não vai trabalhar com partição estendida, a gente vai trabalhar apenas com partição primária, certo? Só podem ter 4. Aqui é um exemplo de partição estendida, certo? Um exemplo de partição estendida. Esquemas de particionamento, tipo DOS, Windows e OS 2. Ok? A gente vai trabalhar com esse esquema aqui, o particionamento do tipo DOS, que é comumente encontrado no computador PC doméstico. Localiza-se no primeiro setor do disco, que é chamado MBR. Caracteriza-se por permitir até 4 partições
primárias, né? Ditas primárias. Caso necessário um número maior, pode-se usar uma partição primária como estendida, certo? A gente vai utilizar apenas a partição primária e apenas 4. É esse tipo de partição que a gente vai utilizar, ok? Neste caso, esta partição será um repositório de unidades lógicas, ou partições lógicas, né? No caso da partição estendida. Então, por pré-definição, MBR possibilita 4 partições primárias e, no máximo, apenas poderá incluir 32 partições primárias estendidas, ok? 32 partições primárias estendidas, mais 4 primárias. Beleza? Ok. E aqui existe uma descrição da partição GPT que trabalha em conjunto com o F, certo? As duas principais limitações do MBR são: embora seja possível usar partições estendidas e lógicas, o processamento do encadeamento é ineficiente, né? O número de partições são menores, né, para o tipo de partição em MBR, e o tamanho máximo da partição do disco é de 2 TB. Para resolver esse e outros problemas, a Intel criou a interface F, que atualmente é mantida por um consórcio de empresas, a UF, certo? Que inclui a Intel, IBM, Apple, Microsoft e outras importantes empresas, cujo objetivo principal é substituir o BIOS, certo? Então a interface F, ela substitui o BIOS, ok? E aí passa a trabalhar com partição GPT. Uma das novas especificações é o particionamento GPT, With Partition Table. A GPT, dentre outros recursos, possibilita a redundância, a verificação de integridade, um grande número de partições. A Microsoft limita em 128 partições, olha só, mas a especificação não. E os campos de endereçamento e tamanho da partição aumentaram de 4 bytes, né, de 32 bits, para 8 bytes. Ou seja, campos de endereçamento. Quais são os campos de endereçamento? Esses. Ó, endereço HCS, endereço HCS final, endereço LBA, endereço LBA final, certo? Esses são os campos de endereçamento. Percebam que aqui tem 4 bytes, certo? No caso da partição do tipo DOS, né? Do tipo GPT, nós podemos colocar aqui 8 bytes, né? De 8 em 8 bytes, então é muito maior, né? Então, esse aumento de 4 bytes para 8 bytes cada campo de endereço permite que você pode criar partições de 8 bilhões 589 milhões 934.592 terabytes. Olha só que número gigantesco, certo? Partições desse tamanho é muito gigantesco. É o mesmo que dizer 8 vezes 2 elevado a 70 bytes ou 8 zettabytes, certo? Então, atualmente, para os computadores mais modernos, né, como também servidores, né, nós temos grande quantidade de dados, certo? Grande quantidade de dados, que chega a petabytes, zettabytes, terabytes, certo? E para isso precisa-se de partições maiores, certo? Então a MBR do tipo DOS mais antiga, ela não supre essas necessidades. Por isso foi criada a GPT, ok? Que é a With Partition Table. Mas como estamos num curso para desenvolvimento de sistemas operacionais simples, para facilitar nossa programação, entender mais como funciona o particionamento de disco, nós vamos trabalhar com o tipo MBR do tipo DOS, certo? Vamos trabalhar com o tipo de partição mais antiga, ok? Então, essa é a parte 1 da tabela de partição, certo? Para vocês entenderem como funciona a organização estrutural aqui, certo? E aí nós vamos criar uma parte 2 também, definindo os valores aqui do HCS inicial e final, LBA inicial e final, e fazendo cálculos também para saber como funciona o tamanho dessas partições, certo? Vamos fazer alguns cálculos e definir esses valores e algumas regras que nós precisamos saber sobre isso também, ok? Na próxima aula vamos iniciar o código de inicialização da VBR, que é a MBR Bootstrap. Vamos colocar aqui após o Bootstrap, né? Vamos colocar código de inicialização, código simples, certo? Essa é a próxima aula. E após essa aula vamos criar a partição 2, ok? Tabela de partição 2. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem um like para ajudar, se inscreva no canal para se manter atualizado de novas aulas do curso da SOS. E até a próxima aula. Falou, galera!